agora começando um movimento novo, um movimento de se criar as escolas bilíngues, mas ainda isso não foi possível, criar uma escola bilíngue. Então, a maioria das escolas ainda são inclusivas, né? Ainda tem, a maioria das cidades tem escolas inclusivas, e o maior problema da inclusão dos surdos, como os alunos surdos, professor, o intérprete, é que a maioria ainda não conhece profundamente a vida do surdo. Então, primeiro, às vezes o aluno surdo não sabe Libras. Segundo, o intérprete às vezes não consegue comunicar com esse aluno surdo que não sabe Libras. Depois, o professor, o ouvinte, ele não sabe como ensinar para o aluno surdo e fornecer esse ensino de forma igualitária, porque a língua tem diferenças. Bom, eu vou aproveitar o que ela disse aí sobre o ensino desse professor. O surdo, ele senta de frente, ele tenta captar, ele tenta pegar, mas ele muitas vezes está preso. Por quê? O intérprete, quando vai fazer a transmissão da língua do professor para o surdo, ele precisa de ter uma qualidade. Por quê? O intérprete, ele sabe Libras, mas e na hora dele passar esse conteúdo? O surdo precisa disso de uma forma mais explicada, de uma forma mais clara. Também quando a palavra chega, às vezes o surdo falta essa resposta, né? Falta ele conseguir pegar o português como uma segunda língua. Bom, mudando de assunto, sobre a questão da inclusão. O governo olha o quê? O valor menor, né? Por quê? Porque a escola bilíngue, ela vai precisar de quê? Primeiro, ela vai precisar de um diretor, de uma diretoria, de todo um aparato que seja voltado para a língua dos sinais. Então, todos vão precisar de saber as disciplinas de português, mas também vão ter que saber Libras, né? Para passar para o aluno surdo. O surdo, ele tem uma ampla sinalização, uma ampla visualização, ele necessita da língua de sinais. Isso porque a escola inclusiva tem um intérprete, mas é só na hora das disciplinas, só na hora da aula. Quando bate o sinal para o recreio, o surdo fica lá no seu mundinho sozinho. Os ouvintes estão conversando, os ouvintes estão interagindo, e o surdo fica lá sem interação. Então, a escola bilíngue, ela tem a língua de sinais, ela tem a informação em tempo total, na disciplina, na vida, na escola, na interação. Hoje, a nossa vida aqui, se criar uma escola bilíngue, onde haverá profissional? Eu, Roseli, Simone, Cleusilane, nós somos 4. Se criar uma escola bilíngue, aonde haverá aí o apoio? Porque nós somos só 4. Como irão nos apoiar? Então, falta uma diretoria, uma secretaria, falta uma faxineira, uma cozinheira, tudo que seja com Libras. Onde vamos encontrar o profissional para isso? Por isso a escola bilíngue, os movimentos bilíngues, né, que está junto com a história do profissional. Igual a Roseli, eu acho que concorda comigo. Eu concordo. Bom, a escola bilíngue, ela tem um conteúdo diferente da escola especial. A escola bilíngue, o foco primeiro é a língua de sinais. É a motivação na língua de sinais. Não vai ficar cobertando o surdo. Ele vai aprender a Libras e vai aprender o português como segunda língua. E também todos os professores, toda a diretoria vai saber a língua de sinais, né? Isso vai estar no currículo já, na grade curricular. Agora, na escola especializada, o que é? Ela é muito paternal. Ela vai tentar colocar o conteúdo
mas ela também vai tentar fazer uma terapia com fonoaudiólogo, com psicólogo, com os vários especialistas. A escola bilíngue não. A escola bilíngue, ela vai estar mais direcionada com conteúdo para Libras, diferente da escola especializada. Tá? A escola especializada, ela vai tentar colocar o quê? A terapia, e também ela vai tentar ensinar que ele precisa repetir. Ela vai estar com base na repetição. E a escola bilíngue, ela vai ter uma metodologia diferente. A escola especializada, ela vai tentar adaptar a metodologia. Tá? Então, as duas escolas, elas são diferentes. Bom, na verdade, o governo, ele vai olhar separadamente. Ele vai fazer a separação. Mas ele não vai olhar a questão da cultura, ele não vai olhar a questão da língua do surdo, porque a língua do surdo, por exemplo, na inclusão, o surdo está lá. Né? O professor está lá ensinando em português, igual para surdos e ouvintes. O surdo não consegue aprender, primeiro, ele não consegue aprender a língua, ele não consegue aprender a língua de sinais. O ouvinte sabe a língua portuguesa. Desde pequenininho ele tem os inputs auditivos, ele entra na escola e essa linguagem já está pronta. Agora, e o surdo? O surdo, desde pequenininho, não teve essa comunicação, essa informação. A família não sabe língua de sinais. Então, quando ele entra na escola, nessa questão da inclusão, ele fica lá parado. Ele não consegue, o professor está falando, ele está perdendo informação, ele aprende atrasado. O professor ensina o português diretamente com o aluno ouvinte. Na escola bilíngue já é diferente. O ensino é um ensino adaptado. A língua de sinais vai ser a primeira língua. O português vai ser a segunda. A metodologia do português é de segunda língua. Então, por quê? Lá, a metodologia da segunda língua, o professor já sabe, ele já pesquisou, ele já desenvolveu sobre como o surdo vai aprender a escrever, né? Então, também tem a questão da orientação para as famílias, tem a preocupação com o sujeito surdo, com o professor de biologia e outras matérias, química, já vão saber como fazer essa adaptação específica para o surdo, que é uma adaptação visual da língua de sinais. Na escola inclusiva não, simplesmente se ensina um conteúdo para surdos e ouvintes igual. Eu quero dizer, também sobre a questão do Letras Libras, que antigamente a gente fez no Polo de São Paulo. Né? Tem um TCC que eu tive lá, que eu supervisionei, de uma escola, DERDIC, chama o nome dessa escola, esse é o sinal. Bom, eu estive lá coletando dados e eu fui de manhã, à tarde, fui à noite. Quando eu cheguei lá de manhã, o primeiro passo, qual que foi? Na sala, tinha vários brinquedos. E aí, tinha uma pessoa lá, quietinho, escrevendo, né, olhando. E tinha um professor surdo. Havia 3 crianças na idade de 2, 3 anos. Então, havia uma estimulação em língua de sinais. Muitas vezes eles estavam, assim, dispersos junto com o pai, né? Aí o pai ajudava a estimular, a interagir. E, por exemplo, isso se passava 2 horas. Aí o professor pegava e falava assim, aonde? Aí a criança procurava lá aquele brinquedo normal, ela conseguia pegar. Aí a pessoa começava já a observar que esse aluno estava começando a aprender Libras, começando a se desenvolver. Por exemplo, o terceiro já começava a sinalizar, né? E também tinha coisas em português. E aí ele, só com a questão visual, ele visualizava tudo isso. E a família, ela ia percebendo qual atividade fazer em casa. Bom, depois que já estavam, por exemplo, um quarto passo de desenvolvimento, o professor ouvinte começava o quê? A alfabetizá-lo. Por quê? O professor ouvinte já ia começar a alfabetizar ele com o português. Mas é porque ele ia mediando isso com a língua de sinais.
E aí a família começava também a observar isso, né? A escola bilíngue, como que era, e isso se tratava de uma forma natural. Isso não se colocava a escola bilíngue de forma especializada, nada disso. Por quê? Porque isso era algo natural que ia surgindo. Então, a escola bilíngue parece que ela é um modelo. Então, esse desenvolvimento da L1, que é a língua de sinais, junto com a família, isso realmente é importante porque depois possibilita a L2, que é o português. A estimulação que a Roseli disse, que a Roseli explicou, e eu comecei a lembrar da Escola Verdic de São Paulo, que o quê? A escola bilíngue, ela já tem em muitos lugares, mas ainda ela não é marcada como uma escola bilíngue, mas ela já existe. Primeira coisa, eu acho que falta a formação do profissional. Muitas vezes não há tempo. A faculdade aqui, nós temos a disciplina em vários cursos de licenciatura, mas são poucas horas ainda. Então, um aprendizado na Libras ainda é pouco. Precisa de se ter mais tempo de aprendizagem da língua de sinais. E segunda coisa, eu acho que está faltando uma política que reconheça o ensino bilíngue. Eu penso que aqui em Minas Gerais, quantas cidades? São muitas cidades que precisam começar nessa política de escolas, né? Precisa pensar em polos, em cidades que sejam maiores e que possam se tornar maiores, que sejam filiados a essa cidade, como os distritos, igual aqui em São João. São João poderia ser um polo de uma escola bilíngue, mas está faltando uma política de aprendizagem, de formação desse professor. E também, concordando com o que a Roseli falou, a universidade ela vai estar formando pessoas em Libras em um curto espaço de tempo. Quando essa pessoa vai para a associação, ela vai ter um tempo maior, ela vai ter um curso de 1 ano e meio, ela vai poder aproveitar do contato com o surdo, de poder perceber e então voltar e se profissionalizar. Não adianta as pessoas apenas aprender Libras, mas não ter contato com os surdos, porque ele não conhece a pessoa do surdo, o perfil do surdo. E uma segunda coisa, o governo, a área pública, né? A questão da educação pública. Tem uma política estadual, né, que precisa ver como é o surdo, sentir como é o surdo. A questão é que as políticas colocam o quê? Eu já sei como que é. Aí vai lá, cria, e na hora do profissional, na hora da prática, isso não está de acordo. Por quê? Isso não combina, porque muitas vezes o governo está criando alguma coisa, porque ele é um órgão maior, ele é o Estado, mas ele precisa ir lá, precisa olhar e comprovar isso. Por exemplo, hoje é dia 26, é o dia do surdo. Então, como que eles estão vendo? Então, é preciso que ele veja quais que são as nossas prioridades e o que precisamos. Isso dá para ser atendido? Não dá? Então, eu preciso pensar nessa norma antes e ver o que não está combinando aí. Por exemplo, os PCNs. Há muita coisa lá no PCN que para o surdo não combina. Então, de tudo, você pode tirar uns 4, porque o restante não vai estar dentro dessa prática profissional para o surdo. Então, acredito que falta isso também, né? Não adianta o governo criar uma escola bilíngue e falar assim, agora vai você lá. Nós somos 4, pensa, 4 para uma escola que precisa de mais de 50 pessoas. Então, 4 para criar uma escola bilíngue é impossível. Parâmetros curriculares nacionais de ensino. Ele foi aprovado da questão da escola bilíngue. Parece que foi ano passado. Mas eu estou esperando
isso alargar pelo Brasil e se criar essas escolas, porque isso é algo novo. A escola bilíngue é algo novo. Então, é algo novo, mas aonde estão os profissionais? Igual eu vou falar, vem cá, Roseli, vem cá, Cleusilane. E aí, a faculdade? Como é que fica? Então, falta esse profissional. É um problema também da política estadual. Como nós vamos fazer isso? Bom, eu só tenho uma coisa, um ouvinte, uma pessoa ouvinte. Todos os ouvintes precisam ter certeza sobre quem somos, porque nós temos algo para contribuir. O ouvinte muitas vezes nos deixa de lado. Ele não olha o que é importante, que nós temos para contribuir. Nós já somos profissionais, nós vemos o profissional ouvinte. Por quê? Porque eu trabalho, eu tento dar, eu tento estimular. O ouvinte pega aquilo que é o meu trabalho, guarda para ele, mas ele não compartilha. É meu, ele não compartilha. Ele precisa se abrir, ele precisa trazer. Muitas vezes o problema da pessoa ouvinte é porque eu sei que os ouvintes são a maioria, os surdos são a minoria. Nós somos surdos e lutamos com essa maioria. Por isso, eu preciso que vocês, que as pessoas surdas olhem para nós com respeito. Bom, eu queria falar sobre o tema Nada de nós, sem nós. Veja a opinião dos surdos. Abra os ouvidos para o que dizemos. Nos aceite a opinião dos surdos. Isso é importante.